Vamos ler Oséias, capítulo 6. Fica de pé, por favor. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá, como chuva serúdia que rega a terra. Amém. Vamos orar? Amém. Irmão Léo, fala assim, por favor. Pai Celestial, Deus bendito eternamente, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que nos permitido chegarmos na Tua presença, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, em torno de louvores a Ti, ó Pai. Falarmos contigo, Senhor, estamos agradecidos. Rogamos Tuas bênçãos sobre cada membro da Tua igreja eleita, Senhor, não te encontra cada um deles. E agora, ó Pai, venha saciar nossas almas, nossos corações, com mais da Tua palavra, Pai. Em nome de nosso Jesus, a Ti nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Deus assentar. Mombrana leu essa escritura para pregar a mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. E aqui no parágrafo... Amém, Senhor. No parágrafo 11, o Mombrana nos fala: então, talvez, enquanto ela se apronta, eu quero dizer que essa tem sido a mensagem mais difícil que eu já tentei preparar até a noite passada. A mensagem mais difícil que eu tentou preparar foi essa mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Então, não adianta que o diabo realmente trabalhou muito no Mombrana sobre esse assunto, né? Para impedir que ele trouxesse essa mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Olha a importância dessa mensagem, então. Amém. Porque Satanás quer que você não veja o dia que você está vivendo. O trabalho do diabo é isso, fazer você ir além ou ficar aquém, né, do que Deus tem feito nesta era. Porque se ele fazer você ou ir além ou ficar aquém, você vai errar o alvo, né? Você não vai reconhecer o dia, o que Deus fez nesse dia, qual palavra que Deus cumpriu nesse dia. Amém, isso é, Pai. E essa é a grande confusão que está hoje no meio dos grupos da mensagem. Você vai em cada grupo, né? Você vai ver essa discrepância, cada um fala uma coisa diferente do outro, e não bate com a mensagem de Mombrana. Ou seja, eles na verdade não têm um absoluto, né? Não tem algo ali que põe em ordem, a coisa está completamente uma bagunça, Babilônia, nos grupos que se diz a mensagem, que são a igreja do 7º anjo, que teria mais luz, mais revelação. E você vai ver essa decadência no meio deles, né? Essa decadência. Senhor, não sabe o dia e a hora, e que palavra que se cumpriu nessa última era. Amém, Senhor. Como está aqui na mensagem, reconhecendo seu dia, sua mensagem, no parágrafo 121, aqui o Mombrana nos fala que se Sodoma tivesse reconhecido seu mensageiro, ela estaria aqui hoje. Se Sodoma tivesse reconhecido seu mensageiro, Senhor, ela estaria aqui hoje. Agora, qual mensageiro que veio nesta era, né? Sendo que o Mombrana fala que seria o mesmo ali de Gênesis 18. Gênesis 18 veio 3 mensageiros, né? 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra e um anjo ficou com Abraão. E esse anjo fez um sinal ali, mostrando que era Elohim. Abraão, quando olhou que o sinal viu, falou: tu és Elohim, você não é um anjo, é Deus, é o Criador, a plenitude da divindade entre nós. O Mombrana fala que seria a mesma coisa, ali foi uma sombra mostrando o último dia, uma sombra. Como que hoje, então, você pode dizer que não foi a plenitude, não foi Elohim? Então não é a sombra. Ali foi Elohim, a plenitude da divindade entre seu povo. Nessa última era seria a mesma coisa, outra vez, a plenitude, né? 3 mensageiros desceram nessa última era. Billy Graham e Oral Robert
foram para Sodoma e Gomorra para pregar sua mensagem, para cegar os sodomitas. Senhor, é verdade. E conosco ficou o outro mensageiro, o terceiro, né? Que foi Elohim, foi Deus em carne humana nessa última era. Amém, Senhor. Só que como Jesus está à destra de Deus, em seu trabalho intercessório, no trono da intercessão, né? Então, ele precisou preparar um corpo, um canal humano, que foi o William Branham. Foi o William Branham. Foi esse canal desse mensageiro celestial, Jesus Cristo, Amém, Elohim, usando um corpo profético, porque somente um profeta pode receber a palavra. Quanto mais a palavra em plenitude, tem que ser um profeta, porque a palavra só vem a profeta, a palavra não vem a teólogo, a ministro, sacerdote, não, a palavra só vem a profeta. Então, para a palavra vir nessa última era, para cumprir São Lucas 17,30, como está aqui nessa mensagem, se Sodoma tivesse, né, no parágrafo 121, se Sodoma tivesse reconhecido o seu mensageiro, ela estaria aqui hoje. E se nós, se esse século, se essa era, né, se essa geração tivesse reconhecido o seu mensageiro, né, que mensageiro veio nesta era, mas não, as pessoas não estão reconhecendo o dia e a mensagem, né, igual aquele grande, né, pastor dos Estados Unidos escreveu um livro, né, Os Atos de um Profeta. Será que ele não captou realmente que Atos foi nessa era? Se fosse Atos de um profeta, seria apenas 4 sinais sobrenaturais, como foi através de Elias. Ele só fez 4 sinais sobrenaturais, e Eliseu, que tinha prisão dobrada, fez 8 sinais, porque era ministério de um profeta, era os atos de um profeta apenas. Mas nessa era, o Bruno fala na mensagem do terceiro Êxodo, né? Foi muito mais do que o profeta, parágrafo 287, por ali mais ou menos, 287. E nessa era foi mais do que um profeta, né? Porque um profeta só faz poucos sinais. Então nessa era não foi apenas um profeta. E lendo o livro da Neto Mombrano, o livro Gerações, né, que ela escreveu faz pouco tempo, Gerações, ali ela fala que nesta era veio um profeta igual no Velho Testamento. Mas no Velho Testamento foi apenas uma porção. Foram apenas os profetas, né? Com apenas uma porção da palavra. Nesta era não, foi o Deus profeta, cumprindo São Lucas 17,30. Ali não fala que, como foi em Sodoma, assim seria o dia em que um filho do homem iria se manifestar. Mas fala o filho do homem. O filho do homem. Né? O próprio Deus em carne humana, Elohim. Mas não foi, o Mombrano não foi Elohim. Ele foi apenas o canal humano, que em alguns momentos Deus descia nele ali na fila de oração, em outros lugares também, algumas vezes, em alguns momentos. Ele tomava o Mombrano naquela plenitude, cumprindo a manifestação do Filho do Homem nesta era. Né? O Mombrano discernia os pensamentos, sentia seus lábios, né, mais grossos, né? Seu rosto ficava de uma forma entorpecida, ele ficava completamente tomado pela plenitude, ele não usava mais realmente a sua consciência, era o Filho do Homem usando o seu corpo. Por isso que ele não sabia muitas vezes o que falava. Ele dizia, para você saber, para mim saber o que eu falei, eu teria que ouvir a fita, porque não foi eu quem falei. Amém. Não foi eu falando. Né? Mas foi o cumprimento de São Lucas, foi o Filho do Homem, Elohim, em carne humana naquele momento, falando com as pessoas. Amém. Né? Mas as pessoas não conseguem ver isso, não conseguem. Satanás leva um para um lado e vem outro, Satanás leva para o outro lado, que fala que Cristo já voltou, que foi a segunda vinda. Mas Mombrano é bem claro e taxativo em ensinar que não foi a segunda vinda nessa era. Essa manifestação do Filho do Homem não foi segunda vinda. Mombrano fala que foi o último sinal que iria anteceder, né? Iria anteceder a segunda vinda. Seria um pouco antes, né? Preceder a segunda vinda, né? Seria um pouco antes. É como está aqui nessa mensagem. Então seria a segunda vinda. Deus Mombrano é Deus, Elohim, foi apenas a carne humana por onde esse ministério se cumpriu nessa era, né? Reconhecendo o seu dia, mas as pessoas estão confusas, não sabem o que tem acontecido. Uns vão a leite, fica quem? Uns falam que o sétimo selo foi revelado, que
Que mentira, não é mesmo? Que mentira, né? O Mamãe fala que o sétimo selo escondeu o sétimo selo de nós, não revelou o sétimo selo, não revelou nada do sétimo selo, diz ele, né? E na mensagem, provando a sua palavra, o Mamãe fala, 6 selos foram revelados. 6 selos foram revelados. Amém. Então você vê as pessoas aumentando e diminuindo, e vem outro grupo e fala que o Mamãe tem que voltar para revelar alguns mistérios. Que carnalidade, não é mesmo? Porque o Mamãe fala que esse último dia foi o ministério do alarido. O alarido foi completamente consumado. Agora vai ser a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Não é um profeta revelando mistério mais. Isso já aconteceu no alarido. Podemos misturar as coisas, né? Agora vai ser a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição, que vai ressuscitar a noiva que dorme, né? Que dorme. Amém. E depois será a voz, será a trombeta que vai levar nós para as bodas do Cordeiro. Podemos misturar essas coisas. Mas o diabo quer deixar as pessoas verem o dia e a hora que estão vivendo, né? 121. Se Sodoma tivesse reconhecido seu mensageiro, ela estaria aqui hoje. Mas não reconhece o seu mensageiro, não reconhece sua hora, seu dia, que palavra tem se cumprido nesta era. Não consegue reconhecer isso, mas os eleitos verão e sairão de todos esses grupos que se diz a mensagem. Não vai ficar um eleito nesses grupos, não pode ficar, porque o eleito ele enxerga, ele vê o dia que está vivendo, e jamais vai ficar com um cego, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo, no buraco. Como que um cego vai, como que a pessoa está enxergando, vai seguir um cego? Vendo ali o abismo, o buraco na frente dele, ele vai seguir o cego, cair no buraco? Não vai, ele vai sair daquele lugar. Então o eleito vai ficar nesses grupos. 10 grupos São José dos Campos, todos errados. Assim você vai em toda a cidade do Brasil, do mundo, né? 10 grupos se diz da mensagem. Você vê um ali que prega a mensagem, 100% da mensagem do William Branham, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Não reconhece. Chega a tolice falar que o dízimo é do pastor. O Mamãe fala que o dízimo, o pastor é administrador do dízimo, não dono do dízimo. O Mamãe usava $100 por semana do dízimo como exemplo dos pastores. Jamais pegou o dízimo todo para ele. O pastor pode sim usar o dízimo se ele não puder trabalhar por cada obra, usar ali o básico sim, mas o pastor não é o dono do dízimo, não é para não dar bens materiais, mas é para administrar para o reino de Deus, né? Mas você pode ir nesse mundo todo, você vê todos ali não reconhecendo o dia e a sua mensagem, cegados pelo Deus desse século. Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, mas Deus está revelando para os eleitos o dia que está vivendo, que foi o Filho do Homem nessa era, e não somente um Filho do Homem, mas foi Deus em carne humana outra vez, discernindo os pensamentos e mostrando a palavra, revelando os segredos, revelando todos os mistérios. Todos os mistérios da palavra. Amém. Não resta mais nada, só estou esperando a vinda, né? Não resta mais nada, só estamos esperando a vinda. Ela fala, às vezes são as palavras. Se Sodoma tivesse reconhecido o seu mensageiro, ela estaria aqui hoje. Disse Jesus, se ela tivesse reconhecido como Abraão reconheceu. Abraão sabia que havia um filho prometido, mas ele sabia que teria que haver uma mudança de alguma maneira, porque ele era muito velho e Sara também era. Mas quando ele viu aquele que podia discernir os pensamentos de Sara atrás dele, ele reconheceu a hora em que ele estava vivendo. E ali no Canadá também, no Canadá, na cidade de Regina, pela primeira vez, quando o William Branham conseguiu discernir os pensamentos das pessoas ali, os eleitos perceberam o dia que está vivendo, é o dia do Filho do Homem, a era do Filho do Homem chegou. Então agora falta pouco para o Filho prometido vir, porque é o último sinal antes do Filho prometido vir, porque Abraão também tinha promessa do Filho prometido, e viu muitos sinais antes do Filho prometido vir, mas o último sinal que ele viu foi Deus em carne humana, discernindo os pensamentos do coração de Sara. E a igreja também viu muitos sinais nesses 2000 anos de cristianismo, viu ali Paulo com seus milagres, viu Martim, Irineu, Columba, Lutero trazendo sua revelação ali sobre
o justo verá da fé. Viu João S trazendo santificação. Os pentecostais trazendo os dons espirituais. Mas nessa era a igreja viu Deus em carne humana, o último sinal. A igreja viu ali através do William Branham, Deus ali, Elohim, de pé ali novamente, ali, discernindo os pensamentos das pessoas. Depois de 2000 anos, ele estando na forma de filho de Deus nas eras da igreja. 2000 anos na forma de filho de Deus nas eras da igreja. Mas os povos sabem o que é isso? O que é filho de Deus, filho do homem, filho de Davi? Não consegue captar porque o diabo tem cegado a mente das pessoas. Mas 2000 anos ele esteve como filho de Deus. Que é Deus de uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais, pouco da palavra, usando vários homens para trazer um pouco da sua palavra. Mas nessa última era, não, ele mudou para filho do homem outra vez, que é Deus de uma forma literal, humana, em plenitude corporal. Amém. Uma forma visível, Deus na forma visível, em carne humana, se identificando ao discernir os pensamentos dos corações das pessoas, igual Jesus fez. Jesus também veio na forma do filho do homem também, não filho de Deus. Se identificou com o filho do homem ao discernir os pensamentos das pessoas. Pai. E agora na segunda vinda ele virá como filho de Davi, o rei, sentar no trono do milênio. Mas as pessoas reconhecem isso? Sabem reconhecer o dia que estão vivendo? Não conseguem, não conseguem. Senhor, tem misericórdia. Ela estaria aqui até hoje, se eles tivessem conhecido o seu dia, né, as eras, né, Sodoma e Gomorra, tivessem reconhecido o seu dia. Sara atrás dele, ele reconheceu a hora que estava vivendo e disse: meu Senhor, deixe-me trazer um pouco de água aqui e lavar teus pés, né? Deixe-me trazer um pouco de água e lavar teus pés. Eles estão querendo fazer com essa mensagem desta era, né? Ajoelhar ali e nos render completamente, como fez essa mulher, né? Aquela mulher que lavou os pés de Jesus, como fez também Abraão aqui, né? Deixa-me um pouco de água aqui lavar teus pés. Enquanto ninguém queria fazer isso ali, né? Tu chamando ele disso, aquilo, outro. Aquela mulherzinha reconheceu, foi lá, ajoelhou nos pés dele e lavou os pés, como Abraão fez também. Eles comeram um pedaço de pão. Deixe-me orar a ti, espere apenas mais um pouquinho, vê aqui, meu Senhor, maiúsculo, Senhor Elohim. Quando a palavra Senhor vem com letra maiúscula, é Elohim. Ele reconheceu que Deus estava falando com ele em carne humana. O eleito reconhece quando vê o sinal que Deus fez através do William Branham. Deus está conosco em carne humana novamente. Ele reconheceu o seu sinal e foi bendito do Senhor. Sodoma não reconheceu o seu dia, foi queimada. Jesus diz: como foi naqueles dias, assim será quando o Filho de Deus for, ou melhor, quando o Filho do Homem se manifestar. Amém, você vê aqui, se fosse a mesma coisa, tanto faz Filho de Deus, tanto faz Filho do Homem, Filho de Davi, é o mesmo Jesus, então não importa. Se não importasse, o irmão Branham teria voltado aqui. Amém, Senhor. Como foi naqueles dias, assim será quando o Filho de Deus for, ou melhor, quando o Filho do Homem se manifestar. Parágrafo 121. Se fosse a mesma coisa, né? O Branham teria voltado aqui e consertado isto. Senhor. Por quê? Porque esta era, Filho do Homem, quando o Filho do Homem for se manifestar, como foi na vida do William Branham, né? Pai. Filho do homem. Agora falar que Filho do Homem se manifestando hoje novamente nas igrejas, blasfêmia, heresia. Porque o Branham falou que ali em Sodoma, ali, para Abraão foi o último sinal. Depois nunca houve mais nenhum sinal, até que Isaac veio. A última coisa que aconteceu foi a transformação do corpo de Abraão e Sara em jovens. Estavam jovens outra vez. Mas ali não houve nenhum milagre mais, você não vê nenhum profeta ali, quando transformou o corpo dos dois. Não há nada disso, irmãos. Então você não pode ficar querendo colocar um profeta, revelando mistério, na voz de arcanjo. Isso quebraria toda a coesão da palavra.
O quadro ficaria todo pervertido, colocando a vaca em cima da árvore. Você iria perverter todo o quadro, colocar um profeta revelando mistério na voz de arcanjo. Ali é a ressurreição do nosso corpo, porque lá não teve, aqui também não vai ter, não tem como. Vamos voltar para o que a palavra diz. Voltar para o que a palavra diz. No parágrafo 59 dessa mensagem, melhor dizendo, 56, Mombrano nos fala aqui no parágrafo 56, não há um avivamento em nenhum lugar agora. 56. Não há um avivamento em nenhum lugar agora. Nenhum lugar agora. Acabou. Quando chega em 65 da mensagem, União dos Livros da Noiva, o Mombrano fala, eu não estou buscando um avivamento nenhum, o avivamento acabou. Acabou, amém. Acabou o avivamento, não há mais avivamento, eu estou buscando só uma coisa. Amém. A segunda vinda de Cristo. Isso está na mensagem, se eu marquei aqui. Vê se eu acho que agora. Deixa eu ver. Não estou esperando por avivamento em nossa geração. União Invisível da Noiva. No parágrafo 19. Não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela segunda vinda de Cristo em nossa geração. Isso quebra todas as heresias. Tanto que estão esperando avivamento, milagre na noiva. Pergunta e resposta, vai ter chuva na noiva ainda, na igreja, milagre. Ele falou, não, acabou. Acabou. Agora o Sinai vai cair para os 144 mil judeus, através de Elias e Moisés. Para nós estamos apenas esperando a segunda vinda. Segunda vinda. E aqui fala, estou esperando pela segunda vinda. Em 65, União Invisível. Então, falar que Cristo já voltou, ou falar que foi uma vinda, que vinda? São 3 vindas no plano de ensino. Não podemos colocar uma quarta vinda, que isso quebra todo o quadro. Quebra a palavra, se for vinda como essa maldição do filho do homem, será como vinda, quebra a palavra. Por quê? Porque coloca 4 vindas. E são 3 vindas. A primeira vinda ele veio para redimir a sua igreja. A segunda vinda é para buscar a sua igreja. E a terceira vinda é para reinar com a sua igreja. Amém. Então essa maldição do filho do homem Israel não foi vinda, mas foi o último sinal. Amém, Senhor. O último sinal para preparar a igreja, para recebê-lo na segunda vinda. Então aqui no parágrafo 56, o Mombrano fala, não há um avivamento em nenhum lugar agora. Todos estão se queixando, ministros chorando. Eu estava lendo um dos jornais notáveis que chega aqui na igreja, um jornal muito bom. E eu conheço o editor, eu conheço as pessoas. E elas são pessoas pias, muito finas. O irmão e a irmã Muri, do jornal O Arauto de Sua Vinda. Um dos jornais mais finos no campo, O Arauto de Sua Vinda. Quase tudo que eles imprimem é jejum e ore, a trombeta soa. Vamos, quantos leram isso? Você sabe, você lê o tempo todo, jejum e ore. Isso é tudo que você ouve, jejum e ore. Vamos ter um grande acontecimento do dia, algo grande vai acontecer. Todos vocês orem. Todavia não é demasiado tarde. Por que fazem isso? Porque eles fazem isso, eles querem um grande despertamento. Eles estão chorando, crendo que haverá um despertamento. Eles são boas pessoas, porque assim, o que eles têm feito, eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Vê? Eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Não tem reconhecido o despertamento da noiva. E o grupo da mensagem, dia da mensagem, estão esperando avivamento ainda. Esperando avivamento na noiva. Né? Interpretando a mensagem da maneira deles. Mas, gente, nós temos que saber captar a mensagem. Entender que a revelação veio Mombrana gradualmente. Amém. É verdade que você encontra algumas mensagens, falando de um avivamento que viria. No selo mesmo ele fala, a noiva ele não teve seu avivamento. É contradição então? Não é contradição. Não existe contradição, irmão. O que acontece é que vem mais luz ao profeta. Amém, Senhor. Pai. Ele ainda, naqueles dias, ele achava que teria um avivamento.
Mas depois de 64, na mensagem Amnésia Espiritual, de 64, de março, você vê ali ele falando assim, diz o Senhor, esse é o último sinal, acabou, Amém. não vai ter avivamento algum. Depois daquilo, né, ele viu que não havia mais, tinha acabado, como está aqui. Eles são boas pessoas, porque é assim, o que eles têm feito, eles não têm reconhecido o despertamento da noiva, vê? Por serem cristãos, eles sentem a puxada da hora, mas não têm reconhecido o que já aconteceu. Isso é o que os faz sentir dessa maneira. Eles sabem que algo está suposto a acontecer, mas vê, eles estão procurando algo lá longe, no futuro, quando isso já aconteceu bem à vista de todos. A manifestação do Filho do Homem, em carne humana, Deus em carne humana, através do William Branham, correndo o mundo todo, ressuscitando a criancinha no México. Morreu de manhãzinha, só à noite. 10 horas, 12 horas depois que ele orou e a criança ressuscitou. O ceguinho também ali ressuscitou, curando o cego de nascença. Na Alemanha, a menininha cega ali curou aquela menina. Na Finlândia, ressuscitou aquele rapaz. Na África, curou aquele homem que parecia um animal. Senhor. Milhares de cura, mais de 1000 curas, num culto só. Somente um culto, milhares de curas, e operando essa maravilha toda. Estão buscando lá longe, no futuro, algo que já aconteceu bem à vista de todos. Essa é a maneira. É a mesma coisa que eles fizeram lá no passado. Eles criam na vinda do Messias. Eles criam que haveria um precursor. Ele estava bem diante deles e eles não souberam. Eles não reconheceram. Eles criam que viria um precursor adiante do Messias. Quando ele veio, lhe cortaram fora a cabeça e mataram o seu Messias. Por quê? Porque foi profetizado que eles seriam cegados. Cegados. Oséias disse assim, né? Não reconheceram o seu dia. O avivamento já veio, o Filho do Homem manifestou em carne humana, o último sinal. Não resta mais nada, o avivamento acabou. Não resta mais nada, diz Mambrano nas mensagens futuras dele, 64, 65, acabou o avivamento, estamos apenas esperando a segunda vinda. O avivamento agora vai vir para 144 mil judeus. Você enganado com esse pastor que se diz a mensagem, enganando o povo, persuadindo o povo, enganando com essas mensagens, falando que vai ter avivamento, né, que os braços vão esticar. O Mambrano falou, acabou o avivamento, ele cria nisso realmente, mas quando chegou em 65 mensagem, os ungidos dos últimos dias, 2:62, ele falou, a terceira puxada foi a revelação dos selos. A terceira puxada foi a revelação dos selos. Já se cumpriu a terceira puxada, não resta mais nada, avivamento nenhum. Estão buscando no futuro, colocando no futuro algo que já aconteceu. Despertem, enquanto não é tarde demais, que vai ser tarde demais um dia. Não vai ter como sair dessa denominação chamada mensagem. Sai desse lugar enquanto é dia. Sai do meio dele, por meu. Separa dessa incredulidade que era esses grupos e venha para a verdade, porque o tempo está chegando e breve não será mais. Amém, Senhor. Vamos orar e finalizar o culto, irmãos? Amém, Senhor. Amém, aleluia, Pai. O povo está enganado, Satanás está fechando ali, enganando, cegando as pessoas. Pai. Vamos orar, irmãos, vamos buscar Deus, porque em breve a oportunidade vai acabar, porque Jesus vai sair do trono da intercessão. Amém, Jesus. E não haverá mais esperança mais para eles. Mas enquanto é dia, vamos orar, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos buscar Deus, orar por esse povo enganados. E nós também um dia estávamos enganados, irmãos. Sim, Pai. Foi misericórdia de abrir nossos olhos, só que aquele grupo estava errado. Foi misericórdia de Deus. Vamos orar, irmão, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Senhor ter revelado para nós, Pai. Não somos nada, Pai, somos miseráveis pecadores, Deus. Pai, tem misericórdia de nós, e dessas pessoas também, Pai, enganadas, Senhor. E nós também estávamos enganados, Pai. Nós somos livres de nós, Pai. Todo espírito errado, Deus. Sim, tem misericórdia das pessoas, Senhor. Revela a tua palavra, Senhor. Mostra-nos o dia que estamos vivendo, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nos rendemos a ti nesta noite. Pegamos tudo em tuas mãos.